bacana. Não, mas olha, gente, hoje nós estamos um pouco diferente, porque eu vou bater um papo com duas pessoas, dois empresários que estão inovando naquilo que você, no seu segmento, você vai conhecer agora. E hoje nós vamos fazer tipo um podcast, Valcast. Vamos para cá, vamos virar aqui, Davi. Sejam bem-vindos. Afonso Fialho e Iris Fialho, da IA, perdão, que eu vou fazer, IA Estamparia Personalizadas. Obrigado por vocês estarem aqui, é um grande prazer. Olha só quem está aqui já, olha, aparecendo aqui, né? Olha que bacana. Essa aí já é lá, né? Ah, já? Pô, por que acho que eu bati essa foto? Toda a estratégia, bacana. Afonso, Iris, prazer, obrigado vocês reservarem esse tempo de estar aqui com a gente. E o que me chamou muita atenção quando eu estive lá é o trabalho que vocês desenvolvem. Tanto o Afonso como a Iris são servos de Deus. Tá? E quando eu cheguei lá, cheguei cedo, de uma coisa que eu digo que Deus colocou ele no meu caminho para resolver uma situação que eu precisava resolver na parte de bordados, que eles são especializados em bordados, né? E, como eu falei, me chamou a atenção, disse, olha, me convidou e não sabia que eu era servo de Deus, e disse, olha, aqui a gente começa, sempre faz uma oração. Participe com a gente. Eu digo, oh, meu Deus, me trouxeste no lugar certo. Isso me chamou muito a atenção. Obrigado, sejam bem-vindos ao programa Conexão Direta. E aí, Afonso, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Valdemar, assim, eu não te conhecia ainda, né? Sim. Aí, através da Patrícia, nossa amiga, uma parceira Sim. de trabalho, aí você se apresentou, eu me coloquei à disposição, né? Para tentar ajudar. Sim. Né? E foi um impacto, né? Quando eu te conheci, né? Porque até então você era um cliente e tão bem tratado como todos os demais clientes na IA. Mas quando eu percebi, como eu te falei, às vezes a gente recebe anjos e não sabe, né? Então receber um servo de Deus é um privilégio. Né? Então eu quero te agradecer. Eu agradeço antes de qualquer coisa ao Senhor, porque é Ele que nos dá o privilégio de ter determinados momentos na vida, né? E um momento marcante, muito importante para a gente, posso dizer que sim, um divisor de águas, né? Quando você entrou naquela loja, né? E você participou daquele momento, né? Sim. Com a gente, que foi de fato muito importante, né? Então eu quero te agradecer, né? Agradecer acima de tudo ao Senhor e te agradecer, né? Pelo privilégio, pela porta que você está abrindo, né? Antes de você nos conhecer, o Senhor já tinha um trabalho, já tinha uma história, já tinha algo preparado para nossas vidas, né? E obrigado. Eu que agradeço, e agradeço a Deus que, assim, como eu disse para você, eu tenho certeza absoluta que não existe coincidência ou por acaso na vida de servo de Deus. Existe plano de Deus. E conhecer vocês naquele momento, a coisa foi... A verdade é o seguinte, uma produção de programa de televisão, a coisa foi tão rápida, que nós tínhamos um pastor que vinha, como eu falei, mas ele teve uma situação que não pôde estar, desculpa, mas dá certo, mas era plano de Deus. Eu ir lá e, olha, vamos fechar, você vai lá amanhã comigo, bora, porque eu senti de Deus, leva, chama. Eu digo, quem sou eu para dizer? Me senti paz. Eu digo, toda decisão que a gente toma na vida, se te trouxe paz, foi a decisão certa. Se não trouxe paz, reveja a decisão. Verdade. E foi muito bom. E chegou a dona Iris. Iris, seja bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, como meu marido já agradeceu. De fato, é o que a gente tem vivido no Senhor, né? Essas coisas inusitadas, coisas que o Senhor tem nos conduzido. E você foi uma dessas coisas, né? Estar aqui é uma dessas coisas. São respostas de oração que o Senhor tem nos conduzido. E assim, é surpreendente, né, o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Rápido, Nossa, e é assim, Valdemar, que a gente começou a nossa empresa, que a gente começou a nossa história,
o Senhor nos surpreendendo constantemente, Amém. né? Então, muito obrigada. Olha, a gente já trabalha, já faz alguns anos, inclusive as camisas do Louvor Norte nós fazíamos, camisas de congressos, e digo que 90% dos nossos clientes da Val Camisaria são direcionados ao povo evangélico. E quando eu cheguei ontem, eu não tinha ideia. Para mim, eu encontrar uma máquina lá que sendo feita, aquilo. Mas quando eu entrei, eu disse: meu Deus do céu, obrigado por ter me trazido aqui. Mas como é que foi isso aí? Eu quero contar o seguinte, gente. Quando eu estive conversando com o Afonso ontem, ele me contou mais ou menos a história e tudo mais. Ele tinha o seu emprego, tinha um emprego realmente consolidado e tudo mais. Esse Valdemar, eu tenho 3 meses. Eu disse às pessoas: hã? Vocês têm 3 meses aqui? Isso. Como foi essa decisão? O que foi você fazer esse segmento? Já trabalhava com esse segmento? Como foi essa decisão? Valdemar, eu posso voltar um pouquinho no passado? Com certeza. Então, eu trabalhei em uma empresa há uns 20 anos atrás. E, do nada, o proprietário chegou com uma máquina daquela, igual àquela. Afonso, tá aí, te vira. E eu não sabia o que era um designer gráfico, eu não sabia o que era operar uma máquina daquele porte, daquele tamanho. E eu simplesmente me virei, né? Então, eu, por vontade e esforço, eu aprendi a começar a desenvolver as matrizes, né? Eu lembro que tinha dias que eu olhava para mim mesmo e ficava angustiado, porque eu falava: como eu vou fazer isso? E eu ia para o YouTube, naquela época era tão escasso a informação, era Não, muito só de difícil. saber que há 20 anos atrás existia um maquinário desse, para mim eu estou surpreso. Exatamente, Valdemar. E eu, pela muita infinita graça e misericórdia de Deus, eu ainda não entendi o propósito, mas eu simplesmente me esforcei. E eu aprendi, quase que sozinho, né? Quase que humanamente falando, quase que sozinho, mas pela graça sempre o Senhor me conduzindo. E eu aprendi a desenvolver as matrizes. Eu me tornei, pela força do braço, um designer, né? As experiências me forçaram a ser bom no que eu fazia. Eu digo bom porque depois eu fui para outra empresa. Nessa empresa já vendia o equipamento. E eu passei a conhecer a mecânica do equipamento. Eita, deixa preparando tudo. Então é uma base, né, para chegar onde nós estamos. E aprendi. Eu passei um bom tempo dando assessoria para empresas, ensinando como funciona o equipamento, ensinando como que se desenvolve as matrizes da forma correta. Eu aprendi com os erros das empresas. Então isso me tornou uma pessoa diferenciada nesse segmento, porque eu consigo identificar problemas e fazer com que o meu trabalho seja visualmente excelente, né? E até então eu não entendia. E aprendi a mecânica do equipamento, aprendi a desenvolver matrizes, aprendi a usar o equipamento e passei a cuidar de uma empresa, né, que tinha esse segmento de bordado, DTF, que também hoje o DTF é algo que nós temos também, que Sim. É algo que nós fazemos também com muita excelência, né? E me passei a ser um profissional na área. Aí até então não existia a IA, existia um propósito. E um belo dia eu estava meio que afastado do caminho do Senhor, e por um convite muito especial da minha irmã, Amanda, um abraço para minha irmã, ela falou assim: mano, vamos na catedral, lá na quadrangular, lá em Ananindeua, na Praça da Bíblia, eu vou levar uma amiga. Eu falei: vamos, não pela amiga. Não pela amiga, mas eu falei: vamos, mano, tô precisando. É engraçado, recentemente, eu havia sofrido um acidente de moto. Então eu não podia calçar sapato, não podia vestir uma calça, eu estava de bermuda e chinelo. E foi quando eu conheci a minha amada, foi quando eu conheci a Iris. Né? E diga-se de passagem, ela nem tinha um para mim no momento. eu lembro. Vou explicar aqui, gente. Olha, você que está vendo agora, nem tinha, porque não deu nem papo, nem olhou no já, né? Para isso eu passo para o pastor Pedro Tavares, pastor Tavares, meus queridos. Sim. Aí, Valdemar,
né, nesse dia eu lembro, eu não Não, mas eu não vou perder a oportunidade de brincar de chinelo, né? Cheio de cascão, cheio de ferida, todo machucado. Todo machucado, todo machucado. Mas assim, eu olhei para eles e eu falei no meu coração, eu falei assim, eu quero essa mulher como esposa. Né? E o pastor pregando e eu no meu coração orando ao Senhor, eu falei, Senhor, vou fazer um negócio contigo aqui. Eu volto para ti. Me dá essa mulher como esposa e eu vou te servir junto com ela. Interessante. E aí surgiu a IA, né? Que a IA não é inteligência artificial. Não, IA é Iris e Afonso, porque foi um projeto que nasceu no nosso coração, né? E eu, dentro daquela bolha de, eu estou bem aqui, ganho um salário razoável, né? E ela começou a colocar no meu coração o seguinte, amor, tu consegue, né? Tu consegue. Quanto tu acha que a gente consegue gerar de renda e tal, tudinho? Eu falei, olha, dá para gerar muito dinheiro, porque eu tô lá, eu vejo os números, eu sei que dá para gerar muito, sim. E a gente tem a nossa base maior, que é a fé, né? É o Senhor. E nós começamos a orar. Aí surgiu a ideia, né? Que foi a minha esposa que sugeriu. Ela desenvolveu a logo, sim. E nós começamos a idealizar, começamos a passar para o papel e começamos a sonhar. Você já conhecia todo o mecanismo, já conhecia toda a estrutura, todo o know-how que você tinha. Exatamente. Pronto. Agora, desenvolvendo mais para você, com as suas responsabilidades, essa coisa só tinha que dar realmente o que aconteceu com 3 meses. Sinceramente, quando você me falou 3 meses daquilo que você tem, daqui a pouco a gente vai mostrar, eu fiquei realmente assim, abismado. Valdemar, nós estávamos orando e eu estava tentando ajudar uma amiga que estava passando por um processo difícil, uma amiga que já tinha uma empresa nesse segmento já há muitos anos, e ela chegou num ponto que ela não tinha mais saída, senão encerrar as atividades. Eu estava tentando ajudar, né, que uma das minhas expertises era vender, né, e eu estava tentando ajudá-la. E tentei intermediar um negócio que até então não tinha dado certo. E ela olhou para mim e falou assim, Afonso, por que tu não compra um negócio para ti? Eu falei, mas, minha amiga, eu não tenho o primeiro recurso. Nós tínhamos 10 mil reais guardado, que esses 10 mil reais era para nossa festa de casamento. Ela me falou, eu falei, eu vou chegar em casa, vou conversar com a minha esposa e lhe dou uma resposta amanhã. E eu falei assim, amor, é o seguinte, essa é uma possibilidade, né, da gente mudar de vida. A gente começar algo nosso e realmente ter uma mudança de vida, mas a gente vai sacrificar a nossa festa de casamento. E ela na hora. A partir do momento que ela entendeu, ela falou, amor, eu tô dentro. Então, ponto. Confirma isso para mim, toda essa história. Exatamente, assim, foi realmente, como eu falei, algo do Senhor pra gente, né? Porque a gente estava num momento em que não existia expectativa de negócio, de nada, mas existia a fé, como o Afonso disse, né? E nós oramos, exatamente. E assim, as coisas foram surgindo, né? Surgiu a oportunidade das máquinas nessas condições. E aí, de um dia para o outro, a gente tinha todo o maquinário, mas não tinha onde colocar. E agora? Aí a gente começou a sair, pesquisar e tal. Pontos muito caros, né, com exigência. A gente tinha acabado de nascer, né? A IA tinha acabado de nascer. Não, vocês são novos, o MEI é novo, não dá para... E aí a gente precisa de um outro contrato, de valores calção 2, 3 meses, aquela coisa fora da realidade, né, Valdemar? E aí, um belo dia nós paramos e oramos, que é o que a gente faz. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, nos direciona, nos conduz. E até agora a gente não teve um retorno de um ponto e a gente precisa com urgência. E o ponto é muito estratégico. Só um parênteses, nós fechamos o negócio na máquina e nós tínhamos até o dia seguinte para transportar a máquina para o lugar. Então, de certa forma, o mundo fechou as portas para um ponto Graças adequado. a Deus. Graças a Deus, mas fazia parte do propósito. Que Deus estava aberto. Aí continua, amor, só para o Valdemar entender. E aí, no primeiro Saímos à momento, noite. quando a gente precisava e soube dessa necessidade do ponto, a gente entrou no LX, né, e começou a pesquisar. A gente se interessou por um ponto, que foi o primeiro ponto que a gente se interessou, pela localização, por tudo. Só que a gente não teve retorno. E aí a gente continuou a nossa busca, né? E aí, o que acontece?
se deparamos com essa questão do não, é novo, não dá, muitas coisas que não cabiam no nosso orçamento, né? E aí a gente parou, orou e disse, Senhor, a gente precisa achar um ponto, e é hoje. E aí nós oramos, quando a gente saiu de casa, dobrou a esquina, o telefone tocou. Era a pessoa responsável do primeiro ponto que nós havíamos entrado em contato, que a gente estava interessado, Sim. perguntando se a gente ainda queria o ponto, se a gente estava disponível ainda. E era naquele ponto que vocês foram primeiro. Aquele ponto que nós fomos Sem primeiro. Sem calção, aceitou a empresa, que era nova, não exigiu calção, não fez, no dia seguinte nos entregou a chave. Exatamente. Vamos conhecer a IA. Solta para mim, por favor, Davi. Você vai conhecer agora a IA. Enfim, vamos lá. Hoje vamos conhecer uma história de fé, criatividade e propósito. A IA Estamparia Personalizados, especialista em bordado computadorizado, nasceu do sonho de um casal cristão, Afonso e Iris, que decidiram transformar talento e amor em um negócio com significado. Unindo a experiência do Afonso com design gráfico, bordado e estamparia, ao olhar sensível da Iris, que sempre acreditou no poder de servir com excelência. Surgiu, assim, a IA Estamparia. Aqui cada detalhe é pensado com carinho, desde a criação do design até a produção final. Tudo com muita tecnologia e dedicação. A IA oferece bordado computadorizados, camisetas personalizadas, uniformes e DTF. Tudo feito para momentos únicos e ainda mais especiais. Para conhecer mais sobre nossos serviços, visite nosso Instagram, @ia_estamparia e personalizados. Vem, estamos esperando. Olha só, gente! Olha, nós temos um tempo, mas eu não chamo isso de um momento só empresarial, gente. Chamo disso de um testemunho. Um testemunho que, para você, confie. O que eles escolheram a primeira vez, cara, não, tem que ser o que mais, tem que fazer calção, tem que fazer andar. E Deus tocou no coração deles, não liga para eles agora, porque eu quero que ele esteja nesse ponto. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos não, foi isso. Foi isso, Valdemar. E tem um provérbio que eu gosto muito, que muitos são os planos no coração do homem, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E não, assim, hoje nós estamos celebrando uma vitória, mas não quer dizer que não teve momentos que nós, de dúvida, de dificuldade, momentos que eu parei comigo mesmo e eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Né? Então, eu acredito que acho que o coração da IA é confiar no Senhor. Amém. E não desistir. E não desistir. Né? Aquele que começou a boa obra, né? Ele vai completá-la. Eu queria pedir para você, no nosso tempo, que você olhasse para esta câmera agora e desse uma palavra para encerrar essa conversa e para essas pessoas que estão nos vendo. Porque agora eu estou entendendo também porque o Senhor disse, leva. Porque eu quero que ele dê esse testemunho hoje para o mundo. Porque hoje isso aqui vai para o mundo todo. Então, eu vou falar algo que está no meu coração. Mateus 6,33. Eu posso ver a referência? Pode, claro. Isso aí faz parte. Só ver a referência aqui. Porque fugiu da memória. Mas eu sei ela muito bem, porque faz parte da minha vida. Mateus 6,33. Que é aquele capítulo que ele fala sobre ansiedade, sobre né, olha as aves do campo, né? Olha os passarinhos. Isso. Lembrei. Lembrei. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Eu acredito que o coração da IA é buscar o Senhor em primeiro lugar. Tudo que nós fazemos é para honrar o Senhor. Eu costumo dizer que quando nós crescermos, eu digo que a IA nasceu para ser grande, porque ela nasceu no coração de Deus antes de nascer no nosso. Então eu digo que a IA nasceu para ser grande, mas nós buscamos sempre em tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus, fazer a vontade do Senhor, buscar o Senhor em tudo aquilo que a gente faz. Eu acredito que esse é o segredo da IA crescer, do crescimento da IA. Eu tenho convicção que esse é o segredo para a vida de qualquer pessoa no mundo. Né? Se você quer crescer em qualquer área da sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo será acrescentado. Amém. Amém. Obrigado, Iris. Dá o teu
toque final pro galera aqui. Gente, esse é mais um testemunho, né, que vai entrar na nossa lista, né? São um ano que a gente está junto e um ano que a gente está vivendo literalmente os milagres do Senhor. Então, realmente, consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. E é assim que a gente tem vivido até hoje. E a gente tem certeza que a gente vai voltar aqui e poder contar muita coisa legal para vocês. Amém. Obrigada. Amém. Meus manos, muito obrigado. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Portas se abram, que não existam mais mares fechados, que não existam mais muralhas, que todos os gigantes caiam e o Quatorpe sempre esteja com vocês. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. Tá bom? Amém. Obrigada.